Os anos iniciais do ensino fundamental têm uma grande relevância no desenvolvimento da compreensão do mundo e da própria realidade do aluno. É neste momento que se aprende a ler e escrever, conhecimentos que são fundamentais para a continuidade da jornada de aprendizado. Desse modo, por que não, ao aprender a ler o mundo? Por que não, ao aprender a escrever o mundo? O papel da geografia nesse contexto é essencial, pois torna possível enxergar o espaço do ponto de vista social, proporcionando ao aluno, desde cedo, desenvolver o pensamento crítico. Mas como a ciência geográfica está sendo aplicada nos anos iniciais hoje? No Brasil, atualmente está posta, majoritariamente, uma geografia tradicional, meramente descritiva, baseada na exaltação de dados geográficos e do pensamento de espaço de forma fragmentada, sem inter-relação, limitando em muito a contribuição que esta ciência pode prover acerca da concepção de mundo. Dessa forma, é preciso repensar o currículo, encontrando abordagens que tenham sucesso em oportunizar para as crianças compreensões sobre o indivíduo e seu papel social no espaço, bem como o próprio espaço em que vive e suas relações de poder. Tendo em vista que, nos anos iniciais, ainda não possuem grande bagagem cognitiva, deve-se realizar esse processo de maneira simples e eficiente. Ok, até aí tudo bem, mas como instigar essa concepção nas crianças através do processo de alfabetização? Nas palavras da professora doutora Helena Coppetti Calai, partindo do fato de que a gente lê o mundo ainda muito antes de ler a palavra, a principal questão é exercitar a prática de fazer a leitura do mundo. Ao chegar à escola, a criança vai aprender a ler as palavras, mas qual o significado destas se não forem para compreender mais e melhor o próprio mundo? Há um sentimento muito prazeroso ao aprender a ler e escrever uma determinada palavra. Contudo, o desafio mais prazeroso é o de atribuir significado a ela. Saber estimular a curiosidade no aluno é primordial, e o melhor caminho para isso é utilizar suas experiências. Vou dar um exemplo. Em uma escola inserida em um contexto de forte urbanização, onde constantemente ocorrem engarrafamentos, podemos primeiramente usar palavras relacionadas a elementos desse cenário, como rua, carro, bairro, e a partir disso, discutir, por exemplo, como e por que esses eventos acontecem, bem como suas consequências. Lembremos que a construção da ideia espacial da criança, de forma alguma é neutra. Estará sempre ligada a uma realidade. Realidade essa que está integrada ao espaço que essa criança está vivendo. Dessa forma, fica claro como devemos partir do lugar, conceito que engloba os aspectos sociais e culturais do espaço. O lugar em que o aluno vive remete diretamente à sua identidade. Discutir temáticas relacionadas a ele pode inspirá-lo a pensar sobre esse espaço. Além do lugar, a paisagem é outra categoria que pode contribuir significativamente com a alfabetização geográfica. Em seu livro Metamorfoses do Espaço Habitado, publicado no ano de 1988, Milton Santos, um dos grandes nomes da geografia brasileira, escreve que a paisagem não é formada apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons, e a percepção é sempre um processo seletivo de apreensão. Esses elementos paisagísticos podem, mais uma vez, instigar as crianças na compreensão do espaço. Vou dar mais um exemplo. Usando a experiência dos alunos em um parque ou área verde, que inclusive pode ser feito em turma, pode-se usar de elementos concretos e subjetivos da paisagem, como o verde das plantas, o som dos pássaros, a brisa do vento, e associá-los com o bem-estar proporcionado por esse espaço, conectando possivelmente com a importância ecológica que as áreas verdes e de proteção possuem. Por fim, é importante ressaltar que a questão curricular é chave para o desenvolvimento desta prática pedagógica. A alfabetização geográfica pressupõe a quebra de premissas meramente descritivas e sem relação com o cotidiano. As escolhas do professor quanto aos conhecimentos a serem trabalhados devem conduzir ao ensino pautado na compreensão da dimensão social do espaço e na formação cidadã, considerando as experiências prévias das crianças. Não há dúvida que a geografia pode contribuir muito no desenvolvimento dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, ao passo que, ao tomar conhecimento do espaço vivido, torna-se então possível compreender outros, talvez muito mais distantes, mas que, ao mesmo tempo, influenciam o nosso e outros tantos espaços.